Senhor Deus, agora é um momento muito sagrado, é um momento muito santo, que é o momento da palavra, é onde nós te ouvimos. O Senhor é o Verbo, o Senhor é a palavra, e aqui nós, com o nosso coração, meu Deus, já preparado para lhe ouvir e entender o teu conselho, pôr em prática, para que sejamos iluminados naquilo em que precisamos, em nome de Jesus. E como esse culto está entregue ao Senhor, está nas suas mãos, e sobre a direção do Espírito Santo, para que a pessoa alcance o seu milagre, alcance a sua bênção, em nome de Jesus. Eu sou apenas o porta-voz do Senhor, aquele que é usado para falar ao povo por esse ministério. E vocês digam: assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a palavra, todos fiquem à vontade. O Provérbios 15, nós vamos aprender uma coisa muito bonita aí, uma reviravolta, que Deus vai dar aqui muito boa. Provérbios 15. Estou um pouquinho preocupado, já foi uns 2 dias ligando para o pastor Almir Moura e não consigo falar com ele, não atende. Um pouquinho preocupado, mas deve estar tudo bem lá com ele lá. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. O Provérbios 15, olha, presta atenção, não é só você ouvir eu falar, você precisa entender o que está sendo falado. Você está tendo agora uma reunião com Deus, não é com o pastor Mota, é com Deus. Eu sou só o porta-voz dele, entendeu? Eu sou usado para Deus falar através de mim a você, e a palavra instruída, revelada, discernida, é aonde você é abençoado. Mas quando você faz o seguinte, você está fazendo isso para Jesus, você está rejeitando a verdade. E o Salomão, o mesmo Salomão que eu vou falar dele aqui, no Provérbios 15, ele disse, ele era um homem muito sábio, né? E a sabedoria dele foi dada por Deus. Ele entendeu que toda pessoa que despreza a palavra perece, entendeu? Então nessa hora não adianta me telefonar, não adianta me chamar, eu estou em reunião com Jesus. Glória a Deus. Eu preciso entender o que ele me fala. É aí que desaparece o câncer, desaparece a osteoporose, artrite, artrose, infecção, inflamação, cisto no ovário, no útero, no seio, a dor da perna, o mal no nervo ciático. É aí que vai desaparecendo tudo, porque quando eu ouço Jesus e entendo, eu permiti a entrada dele no corpo que eu vivo. Eu sou um espírito, tenho uma alma e moro num corpo. Quando Jesus, eu permito a entrada dele em mim, ele entra, tudo que ele achar que não foi ele que plantou, ele tira, põe para fora, manda embora, mas eu tenho que deixar ele entrar, entendeu? E às vezes a pessoa vê, foi na igreja, mas não aconteceu nada, mas você deixou Jesus entrar, você entendeu a pregação? Não, esse é o motivo. Não é que você não mereça, é que você tem que deixar Jesus entrar. Vou te dar alguns exemplos. O paralítico que puseram pelo telhado, Jesus olhou para ele e disse: levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. O que você acha que ele fez? O que ele fez, o paralítico? Mas como? Ele fez o que? Fala para mim. Ele levantou, o que mais? Pegou o leito, o que mais? Então ele ouviu e entendeu o que Jesus falou. É esse o segredo, você ouvir e entender. Ele disse ao cego:
vai ao tanque de Siloé e lava-te. O que o cego fez? Foi ao tanque de Siloé, ele fez exatamente o que Jesus mandou, porque ele ouviu e entendeu. Quando nós não estamos nem aí, certamente aquele sofrimento ele ainda vai ficar até o dia em que você entendeu o que Jesus está falando. Aí acaba o sofrimento. É onde o paralítico anda, o leproso é curado, porta de emprego abre, tudo acontece. Mas enquanto eu ouvir e não entender, eu não permito a entrada de Jesus na minha vida, é isso, entendeu? Aí eu fico buscando sacrifício, vou orar de cabeça para baixo, vou orar de joelho em cima do caroço de milho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, porque as coisas não acontecem. Por que não acontece? Porque eu não entendo, eu não deixo Jesus entrar. Quando ele entra, você entende de um jeito de ensinar outro. Glória a Deus. Então, eu quero que você entenda agora como é bom ser humilde. Como é bom ser humilde. Porque quando você ouve e entende, você está sendo humilde. Olha, eu fui, ouvi, entendi e eu vou botar em prática. Então você está sendo uma pessoa humilde. E esse Provérbios 15, lá no versículo Provérbios 15, 33, diz assim: o temor do Senhor, o que ele é? É a instrução, não é isso? De quê? Da sabedoria. E diante da honra vai o quê? Vai a humildade. Vamos entender isso aqui. Vamos rapidinho, lá no livro de 2 Reis, 2 Reis capítulo 5, você vai entender o que é na frente da honra colocar a humildade. 2 Reis, capítulo 5. Gente, pode ventar, pode roncar trovoada, pode soltar fogos, a sua atenção está no que está sendo ensinado. Amém? Não, você se perde, o maligno tira você da direção, aí é complicado. O capítulo 6, capítulo 5, de 2 Reis, está escrito assim: Naamã é curado de quê? Da lepra. Olha lá, o Naamã, você sabe o que o Naamã era? Alguém tem ideia? Se era servente pedreiro, se era pintor. Ele era um general, gente. Entendeu? Ele era um general. E um general, presta bem atenção no que eu estou falando, para ouvir o conselho de uma pobretona, tem que ser humilde, não? Você entendeu agora por que na frente da honra tem que andar humildade? O Naamã, eu garanto para você que ele estava cansado de ser leproso. Tem gente que está cansado de ser grosso, de ser grossa, está cansado de ser desonesto, está cansado de beber, de fumar, de fazer outras coisas, quer ser liberto, mas é necessário que você pare para ouvir, esqueça quem você é, põe a humildade na frente de tudo e atrás de Deus, e você vai ver uma coisa. Olha aqui: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios.
E era este varão homem valoroso, porém, olha aí a vergonha dele, era uma lepra. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor, ou seja, o teu marido, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou quem? A menina, irmão, uma prisioneira, sem forças. Entendeu? O que a humildade faz? Essa menina contou para a mulher de Naamã, a mulher de Naamã falou para Naamã, ele o quê? Ele pegou o conselho. E às vezes eu penso, eu vou ouvir. Irmão, na frente da honra vai a humildade. Você pode estar muito bem e tal, mas tem um lado na sua vida que está desmoronado. E você não aceita que ninguém fale. O maior perigo na vida do ser humano é quando ele acha que já sabe tudo. E não precisa mais ouvir ninguém. E aí é que vem a queda, um lado fica preso. Eu recebi a pessoa aí brincando, falando, não, o que eu faço, acontece, não sei o que, mas tem um lado da vida da pessoa que está no fundo do poço. Uma vez uma pessoa de muito dinheiro, foi um homem, eu fui na casa dele, e ele sentado comigo, né, no sofá, ele disse assim para mim: olha, pastor, eu não queria ter nada do que eu tenho, mas eu queria ser feliz. Eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. Eu não esqueço disso que esse homem falou para mim. Isso tem aí beirando quase 10 anos, mais ou menos, ou uns 10 anos. Ele falou isso para mim. Mas o que faltava nele? A humildade. Às vezes a posição atrapalha. Por você ser a tal pessoa, você não ouve ninguém. E ai de você se falar. Tem gente que já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Vai dar um conselho a uma pessoa dessa. Entendeu? A virtude para curar não está com aquela pessoa. O entendimento que ele precisa, ele não tem, precisa ouvir outro. Naamã era general. E quem ajudou ele, deu a vitória para ele, foi Deus. Mas ele não sabia vencer a lepra, gente. Olha aí. Tinha arma para tudo, estratégia para tudo, menos para vencer aquela lepra. E veio uma menina que era até prisioneira, uma pobretona lá, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Quando viu a situação de Naamã, falou para a mulher dele: olha, se o teu marido conhecesse o profeta que tem em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela contou logo para o marido. O marido contou para o chefe dele me faz uma carta e me manda ele lá em Israel. Chega lá, o rei de Israel não aceitou, disse: o que é isso? Eu lá sou Deus para curar, ou para matar, para purificar. Eliseu soube da coisa, disse: manda ele vir a mim. E ele foi, levou presente, levou a opção de coisa, não precisava nada daquilo. E Eliseu falou para ele o seguinte, eu estou resumindo aqui porque eu tenho que ir em outras pontes aqui. Então Eliseu disse para ele: vai ao Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Um general recebendo ordem de um profeta, Eliseu era um profeta, ele não era formado, era um juiz, era um sei lá o que, não, era só um profeta. E o que é um profeta? Porta-voz de Deus. O que ele precisava, nos diplomas ele não ia alcançar, nos seus livros, na sua faculdade ele não ia encontrar.
só na obediência ao que Deus orientasse. E foi orientado. O que ele queria é se livrar da lepra. Quem está com dor de dente quer se livrar daquela dor de dente. E alguns têm medo de tirar o dente, você sabia disso? Então o Naamã, ele ainda brigou ainda, porque por ele ser um general, ele achava, não, eu quero ficar curado, mas tem que ser do meu jeito. E o que você precisa, você já até planejou, arquitetou, mas não é do seu jeito. É do jeito que Deus te falar. Glória a Deus. A princípio você tem que confiar nele 100%. É desse jeito que funciona. Então o Naamã disse, agora vê, tantas águas limpas aí, Rio de Abana, Pharpar, que não poderia eu me lavar nele. Ele achava que o que ia acabar com a lepra dele era uma água limpa. Não era isso, era obediência, só isso. E os soldados dele chamavam ele de pai, disse, pai. E até domingo é dia dos pais, né? Pai, se o homem de Deus mandasse o senhor fazer outra coisa, o senhor não ia fazer? Ele disse, então por que o senhor não obedece? O homem vai lá e mergulha. E ele foi humilde, foi lá, mergulhou 7 vezes. E foi liberto daquela lepra. Você já imaginou aquele homem poder vestir as roupas limpinhas, dormir abraçado com a sua esposa, pegar filho no colo, poder sentar na mesa para almoçar com as pessoas sem ninguém ter nojo? Você já imaginou isso? Então, só você sendo humilde é que você pode ser ajudado. Senão é complicado. Por isso é que ele disse aqui, vamos lá, o Salomão falou no Provérbios 15:33. Na frente da honra vai a humildade. E o Naamã foi humilde. Por isso ele alcançou esse milagre de purificação da sua pele em nome de Jesus. Se nós formos também humildes, nós vamos alcançar. Outra, vamos lá para Eclesiastes, capítulo 9, Eclesiastes 9, é pela humildade, irmão. Se não for humilde, e a pessoa humilde ouve, entende e põe em prática, entendeu isso? Sim ou não? Não for humilde, eu já conheço, já estudei isso. Não é bem assim conforme você está falando, então já era para você ter sido liberto. Ainda não foi, por quê? Entendeu, meu irmão? É desta forma. Quanto a pessoa bater de frente, achar que sabe mais, e vai ficando para trás. Mas em relação a eu e o senhor, pastor Morto, eu tenho dinheiro, o senhor não tem, mas eu tenho paz. Tenho paz, tenho saúde. Por onde passo, ô pastor. Então vamos aqui. O Eclesiastes 9, acharam, pessoal? Glória a Deus. Olha como a humildade ajuda. Versículo 14. Diz assim, 9:14. Houve uma pequena cidade, está entendendo? Sim ou não? Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. E veio contra ela um grande rei e a cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras. A cidade ficou, irmão, numa situação misericórdia. Nada entrava, nada saía. E agora, como é que se livra disso? Então, e vivia nela um sábio. Mas qual era o problema do sábio? Era pobre. E ser pobre não é um problema. Um é rico porque é pobre.
que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Ninguém se lembrava daquele pobre homem. Até eu vi uma situação do engenheiro de construção civil conversando com um pedreiro. E ele, o engenheiro se achava muito sábio, tal. Aí o pedreiro falou o seguinte: já que o senhor sabe tudo, pegou a colher de pedreiro, pluma, régua, nível, que o senhor faz a casa então. E agora? Ele era engenheiro, mas o outro sabia fazer a casa. E agora? Irmão, a humildade tem que estar na frente, não tem jeito. Glória a Deus. Sou engenheiro de construção civil, mas não sabe assentar um azulejo, um piso, sabe nada. Quem vai fazer isso é o pedreiro. Entendeu? Nada contra os engenheiros, mas tem que parar para pensar, um depende do outro. Glória a Deus. Então, e vivia nela um sábio, mas esse sábio era pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Quem vai lembrar de pobre? Ninguém vai lembrar de pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que o domina sobre os tolos. Qual é o domínio sobre os tolos? Vai baixar a cabeça? Tu vai nessa, vai se entregar isso, vai se mover nisso. Desça, que Deus nada, que Jesus, que batismo que, e a pessoa fica dominada pelo tolo e despreza a sabedoria, onde vai viver muito bem. Você imagina a alegria do paralítico quando Jesus disse: levanta, pega o teu leito e vá para a tua casa. E ele levantou e funcionou. Que alegria, não? Aquele cego de Jericó, quando Jesus disse para ele: aconteça como você está crendo, e os olhos se abriram, começou a enxergar tudo. Você imagina a alegria daquele homem. Então, na frente da humildade tem que estar na frente da honra tem que estar a humildade. Se não tiver, você vai ficar na mesma. Entendeu? Então, esse homem, sendo pobre, mas era sábio, e ele conseguiu tirar aquela cidade do buraco, do cerco das trevas. O pessoal voltou a ter paz. Glória a Deus. Esquece quem você é, seja humilde, ouça o que Deus está falando, e essa doença, esse mal, isso tudo vai embora da sua vida. Glória a Deus. É desse jeito. Olha, outra coisa que eu queria lembrar a vocês: o José do Egito, estão me ouvindo? Ele sofreu uma acusação de uma mulher, a mulher de Potifar. Ela tentou agarrar ele, ela queria ter um caso com ele. Ele lutou com ela, acabou largando o vestido da mão dela. E ela, com o vestido na mão, chamou todo mundo. Aí o safado que estava aqui dentro de casa, tentou me agarrar aqui, espalhou isso para todo mundo. E o Potifar acabou mandando prender ele, foi preso. Interessante que ele nunca falou nada contra a mulher de Potifar, que é sem vergonha, que não vale nada. Ele ficou quieto. Porque, irmão, quando você tem Deus como testemunha, acabou. Foi para a prisão. Na prisão ele interpreta 2 sonhos. Nesses 2 sonhos ele falou que um ia viver, outro ia morrer. Um ia voltar a servir o rei, o padeiro ia morrer, morreu o padeiro. O outro foi servir o rei, disse: quando você estiver lá, lembra de mim lá. Ele não lembrou. Aconteceu uma situação que o rei teve um sonho
ninguém interpretava. Aí ele lembrou de José, interpretador de sonho. Falou sobre José, Faraó mandou tirar o homem da cadeia, traz o homem. E o José chegou até ele. Chegou lá, ele interpretou o sonho de Faraó. E o que o Faraó fez? Olha, eu sou mais do que você só no trono, que nem eu faço alguma coisa aqui sem a sua autorização. Entregou tudo na mão dele. Então, o José, se ele bate boca, se ele não usa a humildade, se ele não ficasse tranquilo com a sua consciência, que é a voz secreta da alma, rapaz, não precisa se preocupar, porque você realmente, você é uma pessoa inocente, fica tranquilo. Ele tornou-se governador do Egito. E a mulher que caluniou ele teve que comer da mão dele. Olha só que coisa, irmão. Acorda, gente. Não é difícil, é a gente entender. Não é só ir à igreja. Ah, fui à igreja, participei do culto com o T.L. Osborne, com mais não sei quem, mas irmão, você não mudou. Não estou vendo a conversão. Você continua com esse mal aí, o mal não saiu, e aí? Então não é pela estética, pela beleza da coisa, pela fama da pessoa, você tem que ouvir e entender e crer. Aí as coisas mudam. Glória a Deus, e não é difícil. Toda pessoa que ouviu o que Jesus falou e entendeu, botou em prática e funcionou. Glória a Deus. Um oficial disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse: vai, o teu filho vive. Ele entendeu perfeitamente. Ele creu naquela palavra, foi, e alguém veio gritando: o teu filho vive. E 7 horas você viu a melhor? Era mais 7 horas. Foi essa hora que ele falou: vai, o teu filho vive. Olha aí. Então, na frente da honra vai a humildade. E aqui no versículo 16, no Eclesiastes 9:16, então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi o quê? Desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas. Não, deixa eu prestar atenção aqui no que ele está falando. Peraí, deixa eu ver o que ele está falando aqui. Deve em silêncio ser ouvido, mais do que o clamor, do que o domina sobre os tolos. O que domina sobre os tolos? Essa doença vai te matar. Não finge que é curado não, porque tu vai morrer. Aí você fica ouvindo isso. Você não é humilde para entender que por suas feridas, todo mundo sabe de qual é saltear. Você não luta para ficar com esta palavra. Aí, irmão, o tolo te domina. Entendeu? Mas melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador, o que ele faz? Destrói muito bem. Nós temos vários casos na Bíblia. O Acã, ele, a infidelidade dele, matou a família toda. Corá, Datã e Abirão, foi ele, família, foi tudo para o inferno, vivo. Você está entendendo? Um só pecador ele faz um estrago. Então nós temos que, na humildade, aceitar o conselho de Deus. Esse seu mal vai parar. Ele não vai conseguir mais insistir na sua vida. Olha, apareceu uma mulher aqui que era perseguida há 7 anos. Alguns aqui devem lembrar disso. O camarada queria acabar com ela, vinha aqui dentro da igreja. Negócio sério. Aí eu embarguei ele ali com a sabedoria de Deus, conversei com ele. Desde esse dia, ele nunca mais quis saber da mulher. Chegou a entrar aqui, um copo de cerveja na mão.
Aí eu embarrei ele ali. O senhor está meio fortão, né? Não, não é na força, irmão. Não é na R15, não é com 2 granadas, nada disso. É na sabedoria, na sua humildade que as coisas funcionam. Depois que eu conversei com esse homem mudou, irmão. Ele mudou. E a mulher, até o dia de hoje, está aí, tranquilo, graças a Deus. Entendeu? Mas isso aconteceu. Não sei se vocês, alguns de vocês que estão aqui antigos na igreja, lembram disso. Tá? Então, vamos ver outro passo de humildade. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Então, seu casamento pode ser consertado. Você pode voltar ao antigo emprego que você gostava tanto, ou pode abrir a porta de emprego. Você pode realizar o seu sonho de abrir a loja dos seus sonhos, não sei, uma loja de sorvete, açaí, ou sei lá, vender roupas e outras coisas mais, seu salão de cabeleireiro, sua mercearia. Aquilo que você fala, eu tenho uma vontade de fazer isso, é porque Deus já te deu essa bênção. Falta agora você ouvir Deus para botar em prática, e isso você não está tendo a humildade de ouvir para pôr em prática. O Noé foi salvo com a família porque ele foi humilde de ouvir Deus, acreditar e começar a construir aquela arca. O clamor dos tolos começaram. Maluco, velho maluco, está esclerosado, deve estar com mal de Alzheimer, olha lá, construindo arca no morro, meu irmão. Toda essa gente morreram, Noé não. Deu para você entender? Então, se você pegar essa essência da humildade, você vai muito longe. Glória a Deus. Do contrário, você se perde, meu irmão. Do contrário, você se perde. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ver um passo de humildade aqui. No capítulo 3, vamos lá comigo. É pertinho. Pedro e João subindo juntos ao templo, a hora da oração. A hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o camarada não andava, não tinha nem como pensar em andar. O qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Você diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, então você não tem nada, você é um pobretão na vida. É ou não é verdade? Então ele foi verdadeiro. Não tenho prata nem ouro, né? Não prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O que Pedro e João tinha era muito mais que a prata e o ouro, gente. Ele tinha o dono do ouro, o dono da prata. Olha que coisa forte. Glória a Deus. Tinha o dono do ouro, o dono da prata. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelo se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-nos, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E pegando-se ele a Pedro e João, e pegando-se a ele, a Pedro e a João,
todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado Salomão. Diga graças a Deus. Olha a humildade. Esse coxo, na minha visão, acho que ele já tinha ficado rico, porque ele já tinha mais de 40 anos. Você imagina uma pessoa com mais de 40 anos na porta de um templo recebendo prata e ouro? Não ficou rico? Está dando para você entender? Sim ou não? Sim ou não? Uma pessoa que já tinha mais de 40 anos, desde que ele se entendia por gente, botavam ele na porta daquele templo para tirar esmola, e o pessoal dava ali direto para ele: prata, ouro, prata, ouro, prata, ouro. 365 dias, todo ano. Ele já tinha mais de 40 anos, pegando prata e ouro. Será que esse homem não ficou rico? Quando Pedro e João disse: olha, ouro, prata e ouro eu não tenho. Se não tem, é um cara pobre, não quero nada com você. Então vai lá fazer tua oração. Não, irmão. Ele ficou aguardando o que ele ia falar. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. Ele foi humilde. Ele foi humilde. Mas o que tem, isso eu te dou. Olhe para nós. Levante e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. E pegou na mão dele, ele aceitou, ele levantou e andou. Sabe o que ele fez? Ele passou a andar. Alguém disse um amém aqui bem alto. Ele passou a andar com Pedro e João. Ele dispensou aquele pessoal que dava prata, que dava ouro, nunca deu as pernas, irmão. Nunca deu Jesus para ele. Essa é a humildade. Se você for humilde, quando o pastor te abençoar, você não, eu vou ficar com essa bênção. Se o Senhor falou não temas, eu não vou temer mais. Ele disse: não temas, porque eu sou. Não anda assombrado, porque eu sou. Eu vou obedecer essa palavra. Envergonhado e confundido serão os que te perseguem. E os que contenderem contigo, eu fico com essa palavra. Jairo também foi humilde. Pensou: Jairo, para que incomoda o mestre? Tua filha está morta. E Jesus disse: não temas, crê somente. Jairo desprezou o domínio dos tolos e ficou com aquela palavra de Jesus. Conseguiu levar Jesus até a casa dele e ressuscitar sua filha. Irmão, a coisa está boa demais. Temos a faca e o queijo, só falta agir. Glória a Deus. Então vem para cá orar comigo, vem pegar sua água, seu sabonete. Espero que a partir desse momento a sua vida seja outra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Elisete, Deus te abençoe, você, o Alain, a Valdineia aí também, e também a Estefinha, Deus abençoe. E todos que estão chegando aí comigo, no Instagram, pelo Face, pelo nosso canal de YouTube, aqui pela Rádio PEC, e glória a Deus por isso. Oreguinha, qual é o endereço certo dessa rádio? Hein? ipec.site.radio.br. Está aí o endereço: ipec.site.radio.br. Está dado o endereço da rádio aí. Espalha aí para todo mundo. O que você arrumou aí, menino? Passou o dia orando, né? Aí ficou assim de joelho. Glória a Deus. Oi? Sim, minha filha. Aqui. Ah, tá.
Aqui, agora. Olha, essas balas, o que Deus está fazendo, meu irmão. Douglas, só não é abençoado aquele que não se rende ao que Deus fala. Aí, infelizmente, não tem como, né? Glória a Deus. É igual a mesma coisa, você está no açougue lá, né? Aí o freguês fica em pé, ela não fala nada com você. Passa para lá, passa para cá, passa para lá, passa para cá. Depois vai reclamar com o Fabinho, eu passei lá, o cara não me vendeu a carne. Ele também não falou nada, não me pediu, ele não agiu. Assim é Deus. Você não pode reclamar de Deus. Você está fazendo o que eu mandei? Não, senhor, então. Entendeu? Glória a Deus. Gente, essas balas representam Cristo. E você está em paz? Em boa história. É assim, minha filha. Tudo é possível que crê, né, Nê? Então, glória a Deus, né? E tem notícia lá já? Tem notícia dela? E aí? O maligno, quando ele recebe a ordem para meter o pé, ele faz uma pirracinha, mas não tem mais jeito, a ordem já foi dada. Entendeu? É só você resistir, você tem que ficar firme. Foi dada a ordem. Uma senhora me perguntou aqui, pastor, eu tenho chance de ser curado? Ela caía na rua, já tinha ido a vários médicos e não tinha jeito. O marido recebia telefonema, ó, tua esposa está caída aqui, então ia buscar ela na rua. Doía muito o negócio. E um dia ela chegou aqui na frente, aqui, olhou para mim e disse, pastor Mota, eu tenho chance de ser curada, porque ela via tanta gente sendo curada, menos ela. Eu disse, minha irmã, com certeza vai chegar a sua hora, porque não é que Deus não queira curar, foi o que eu falei antes. Quando você ouve e entende, é a hora. Mas enquanto você ouvir e achar que é na sorte, que é Deus vai ficar com pena de você e vai fazer, esquece, a coisa não acontece. Mas quando você ouve e entende, você está pronto. Você está pronto. Eu falei, calma que quando eu ver que a senhora está pronta, é esse dia. E não deu outro. Passou umas 2 ou 3 semanas, ela estava ali, eu estou pregando aqui, ela chegava, estava estatalada assim, e balançava a cabeça, falei, ela está entendendo. Eu disse, a senhora pode levantar e andar. Ela foi pegar a muleta, não, sem muleta, irmão. Pode levantar. Mas pastor, dói, irmã, levanta, não quero saber a dor, levanta. A mulher hoje até corre. Até corre, acabou o problema. Você tem que ouvir e entender. É como aquele fio que você tomou um choque. Você pôs a mão lá no pique, tomou um choque. Nunca mais você vai botar a mão ali. Você já entendeu que ali não deve botar a mão. Quando você entende também que você precisa pôr a mão, né? Você quer fazer um omelete, aí você quebra os ovos, fica olhando. Você vai ter que pegar o pratinho, é ou não é verdade? Senão não sai omelete. Entendeu? Você ouviu, entendeu, agora vamos para cima. A gente vai vencer isso, e glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse ensinamento, por esta revelação da Sua palavra, em o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, tem pessoas me ouvindo longe, tem pessoas em alguns bairros, cidades, estados, talvez até países, tem pessoas pulando, virando cambalhota, por entender a revelação da palavra. E alguns estão até assustados porque a dor sumiu, o caroço sumiu, o outro largou o andador, saiu andando, largou a boleta, levantou do sofá, da cama, a família está de boca e aberto, mas porque a pessoa ouviu e entendeu. E eu louvo ao Senhor pela forma do Senhor falar
com a gente e nós entendermos a sua verdade. Agora, Pai, em nome de Jesus, pelo entendimento dessa palavra, por saber que só Tu és Senhor, eu venho usar o Seu poder e paralisar toda ação do mal, do tolo que tenta dominar estas pessoas. Mando para o mais profundo do abismo, com toda acusação, com toda perturbação, com toda condenação, com toda doença, com toda gripe, asma, bronquite, com a dor do nervo ciático, com a sequela do derrame ou do infarto. Eu mando descer as profundezas do abismo, levando o ódio, a mágoa, a sede de vingança, e nunca mais voltar na vida dessas pessoas, porque eu abençoo essas pessoas e declaro porta de emprego aberta, eu declaro a prosperidade sobre a vida daqueles que precisam, eu declaro muita paz na vida desta pessoa, e é em nome de Jesus. Agora, Senhor dos exércitos, eu quero que o Senhor transforme essa água que está na mão dessa pessoa, junto desse sabonete, num poderoso remédio de cura e de libertação, purificando por completo essa pessoa, Pai. Ah, Senhor, e essas balas que simbolizam ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, quantas pessoas chupando dessas balas foram curadas, tiveram uma mente aberta, hoje obedecem, baixa a cabeça, ficaram humildes. Oh Deus, continua operando através dessas balas. Tem gente que largou a bebida, largou as drogas, largou aquela valentia. Oh Deus, continua operando, Pai. E agora, Senhor, esse caminho que eu pedi pela manhã, para transformar no caminho santo, como está em Isaías 35:8, é um caminho que o imundo não passa. A pessoa passa, o imundo não, o imundo fica preso. A pessoa sai do outro lado completamente liberta em nome de Jesus. Ah, meu Deus, e eu também venho pedir ao Senhor nesta noite, receba os dízimos, as ofertas trazidas à sua casa. É o amor do povo pelo Senhor, é o prazer que eles têm de ver a obra em frente. Oh Pai, eles estão valorizando o ensinamento, está correto, eles abraçaram. E eles não querem que essa obra pare, quer que vá em frente, por isso tem ajudado. Recebe deles, ó Deus, o impulso que eles dão na obra do Senhor. E lembrando da sua promessa, os que me honram, eu honrarei. E em seguida, Deus, toma essas pessoas em suas mãos, cobre com teu manto de justiça e leve em paz, passando aqui pelo caminho santo, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja. Amém. Vamos na paz de Jesus Cristo, por aqui por dentro do caminho santo, tá? Deus os abençoe poderosamente e glória a Deus. E você que me ouve, nós precisamos muito do seu apoio, da sua ajuda, tá? E se você puder nos ajudar, que o Espírito de Deus escolha você para ser um obreiro nessa obra, para ser uma coluna nesse templo, né? Quando você nos ajuda a pagar os compromissos, porque tudo que é feito aqui, cada alma que é curada, cada pessoa que é transformada, tem o seu dedo que ajuda a manter essa obra. E você pode fazer um Pix, aquilo que você sentir no coração, tá? Eu vou te passar o número, aí é com você e Deus, tá bom? Assim mesmo, se Deus te chamar. Quando Deus chama, a gente sente o coração arder. Eu preciso fazer isso. Olha, é 21 965 017 591. Quando você fizer, confere o número para não mandar para o lado errado. 21 965 017 591 ou 21 981 347 974 21
981-347-974. Deus abençoe, tenha uma ótima noite e até o próximo culto. Domingo, Dia dos Pais, estaremos aqui 8 da manhã, depois às 19 horas, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz. Paz, irmã, Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí. A Natasha, Deus abençoe. A pastora Fabiana, Yasmin, a todos aí, tá? Deus abençoe.